Buenos días a todos. Les doy la bienvenida al foro de presentación y defensa de comunicaciones científicas. Y bueno, mi nombre es Paula, soy miembro del Consejo Asesor de la cátedra. Y vamos a empezar con Soeni Vélez, que va a presentar la comunicación sobre Campos de Cima da Serra, de las vaquerías jesuítas a un nuevo territorio de vino al Brasil. Adelante. Bom, buenos dias. Vou falar em português porque a assistência é e mi portunhol puedo falar tonterias. Bom, os objetivos então do trabalho foram relatar o processo de desenvolvimento da vitivinicultura na região dos Campos de Cima da Serra, também caracterizar elementos da paisagem vitícola e apresentar algumas experiências de enoturismo na região. A vitivinicultura no Brasil, né, como a gente tem visto, está se expandindo para muitas regiões. Nesse mapa em vermelho nós temos as IGs já registradas no Instituto Nacional, né, de Propriedade Intelectual, e o estado do Rio Grande do Sul, né, é o que mais se destaca bem no extremo sul. A região dos Campos de Cima da Serra, então ela fica na região nordeste, ali faz fronteira com o estado de Santa Catarina e abrange 14 municípios, sendo que os municípios com mais vitivinicultura são Monte Alegre dos Campos, Vacaria, Bom Jesus e Muitos Capões. A metodologia do estudo foi quali quantitativa, com visitas a campo, entrevistas aos proprietários, vitivinicultores, também um questionário para visitantes e pesquisa documental. Bom, essa região, ela se distingue do restante do estado do Rio Grande do Sul e do Brasil também, por ser a região mais fria e de maior altitude, e também, né, por outros aspectos geográficos, culturais, sociais e históricos. Do ponto de vista, então, histórico, né, inicialmente ocupada por indígenas, a região ela vai se caracterizar e definir em função da criação de gado, né, criado, na verdade, livremente, e que chamado então de vaquerias, né, ou vacaria. Vacaria dos Pinhais, porque, né, se caracterizava então uma região por campos com as araucárias, que é o pinheiro brasileiro. Inicialmente era mais um caminho de tropeiros, porque o gado era criado na vacaria do mar e levado através dessa região para as outras regiões do país. Depois eles começam a ficar criando gado na região da vacaria dos Pinhais. Posteriormente, com os bandeirantes portugueses que começam a saquear esse gado, alguns deles permanecem na região e começam então a implantar grandes estâncias, né, fazendas de gado. Então, essa região, ela passa basicamente por 4 ciclos assim econômicos. Inicialmente, o caminho, né, dos tropeiros levando o gado, o lugar de passo do ganado. Depois, a criação, né, com as fazendas, as estâncias, então a pecuária extensiva. Passa nos anos de 1930, especialmente pelo ciclo da madeira, com a exploração do pinheiro brasileiro, e a partir dos anos 1970, com a agricultura, modernização da agricultura e a intensificação da agricultura, o último ciclo, então. Algumas fotos dessa paisagem, onde é criado gado. Aqui uma fazenda histórica, Fazenda Socorro, que é um pouco um relato dessa implantação dessas estâncias.
Aqui a araucária, né, angustifolia, que é o pinheiro brasileiro, da onde era então extraída a madeira, inicialmente para a construção das casas e dos galpões para as fazendas, e depois os imigrantes italianos se instalaram na região a partir principalmente de 1930 e implantaram muitas serrarias comerciais e acabaram dizimando, praticamente explorando toda essa madeira, e hoje, na verdade, essa árvore ela é protegida de corte, mas infelizmente restam poucos bosques de araucária. A partir de 1990, uma atividade que se torna muito importante na região é a produção de maçã. E a partir da produção de maçã, alguns desses produtores começam a implantar também vinhedos. Atualmente, a cultivo da soja é o que domina a economia da região. Então, 45% da superfície do solo ela é ocupada por culturas anuais, cultivos anuais, e principalmente pela soja. Então, hoje, o que domina a paisagem, apesar de no imaginário ainda ser os campos, tanto que o nome da região é Campos de Cima da Serra, a soja hoje vem dominando a paisagem. Em relação à vitivinicultura, esse é um breve histórico. Então, nos 2000, começa a implantação dos vinhedos de vitis vinífera, já havia vinhedos mais de vitis labruscas, as americanas. 2017 é criada uma associação dos viticultores dos Campos de Cima da Serra. 2018 é feito um diagnóstico para verificar o potencial de uma IG na região, e 2022 tem início um projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a estruturação dessa IG, em parceria com o Instituto Federal, a instituição da onde eu trabalho e do qual eu fiz parte da equipe, junto com a Embrapa e com a Associação de Viticultores. Só para dar uma ideia, essa região, então a formação geológica faz parte da formação Serra Geral, com atividades vulcânicas de 130 milhões de anos, Então é basalto, basicamente, e esse, no fundo, nessa imagem, a gente tem o ponto mais alto do estado do Rio Grande do Sul, que é o Pico do Monte Negro. A vegetação, então, os campos e com os bosques com araucária, essa é a vegetação nativa da região. Com relação ao relevo, que é uma questão muito importante para a viticultura, a maior parte dos vinhedos ela está em áreas com declividades de 3% a 20%. Isso é um levantamento feito pela geóloga da Embrapa, e a altitude entre 800 e 1.000 metros. Aqui a gente tem uma foto que a questão do relevo vai definir também tipologias de paisagem vitícola. E aqui a gente tem o que seria o chamado por Joliet como ondas de vinhedos. Aqui, mar de vinhedos. E o sistema de condução utilizado em espaldeira, com postes de madeira. E no questionário que foi aplicado assim, para visitantes, era solicitado que eles citassem 3 palavras que caracterizassem a percepção da paisagem. E a palavra araucária é a que aparece em primeiro lugar, Quer dizer, no imaginário ainda a araucária ela é um elemento identitário, da região. Também a questão do frio, dos campos, da natureza. Então aqui a gente tem algumas imagens, a de lá é na vinícola, o araucária em primeiro plano, e aqui num campo, e com essa paisagem mais que lembra o frio, Essas imagens também, essa questão do frio, é uma região que ocorre muitas geadas, e essas fotos são de 2024, e na outra imagem, uma ocorrência de neve, que é muito esporádico, mas que ocorreu também em 2024.
Em relação ao enoturismo, a região ela possui um consórcio intermunicipal para o desenvolvimento regional sustentável. E nesse plano, esse consórcio elaborou um plano de turismo e esse plano de turismo ele possui 4 pilares. Entre um deles está o enoturismo, os demais são o ecoturismo, o turismo de aventura e o turismo rural. Aqui é uma imagem da página desse consórcio, Condesus, onde a gente vê aqui então o enoturismo e o turismo rural, né, em destaque. Das 5 vinícolas, né, empresas que participam então da associação e que foram entrevistadas, 2 delas já possuem atividades de enoturismo bem estruturadas, né? Uma delas, então, essas 2 já têm fazem atividades como piqueniques, degustação, visitas orientadas, eventos também. Dispõe de profissionais para fazer toda a questão da reserva, organização do enoturismo, recepção. Também sítios, web e informações, né, nas redes sociais. E outras 2 só possuem ponto de venda e espaço para degustação. E a outra só tem vinhedo. Uma delas, a família tem uma influência de origem açoriana, então toda a construção da vinícola e toda a parte de enoturismo foi concebida em cima dessa questão de divulgar a influência açoriana. Então eles fizeram uma espécie de vila açoriana, onde alguns prédios históricos, eles fazem réplicas de prédios históricos na região sul. Então essa é uma imagem da vinícola e a outra imagem aí da área também disponível para o enoturismo. Dos vinhedos, e com bastante assim cuidado, né, a questão do plantio de rosas nas filas, então uma paisagem, como diz o geógrafo Jacques Mabi, né, o vinhedo é um jardim, praticamente assim, né, um jardim. A outra vinícola que tem uma estrutura bem grande para o enoturismo, ela é a família de origem italiana. Então, é uma empresa que já possuía uma vinícola, mas que está focada num vinho de mesa, um vinho de uvas americanas e híbridas, num outro município, e que se instala, então, na região dos Campos de Cima da Serra, mas que faz todo o seu enoturismo em cima da imigração italiana. Então, essas são algumas esculturas em pedra que tem dentro do espaço de enoturismo. Aqui outras imagens da vinícola, dos vinhedos, e também algumas construções ainda da época que lembram as construções da agricultura da região. Com relação ao patrimônio cultural, o que os visitantes eles destacaram a questão do tradicionalismo gaúcho, né? Tradicionalismo foi a palavra que mais apareceu. E essa é uma região, então, como o nome mesmo diz, né, Vacaria, que destaca muito a figura do gaúcho, né? Então esse é um monumento que tem na cidade, na entrada da cidade, com o gaúcho, né, e o cavalo, né, laçando gado. E ao lado um cartaz do rodeio internacional que ocorre na cidade, que é o evento mais importante na cidade. Então, o atrativo que foi citado como mais assim, importante assim, para os visitantes foi a questão da paisagem, em segundo a qualidade dos vinhos, a arquitetura das vinícolas, a história das vinícolas e as experiências. Esse trabalho, né, a professora Hernanda também é autora, ela fez toda a parte do enoturismo. Eu só vou citar aqui 2, né, exemplos do inventário de outros atrativos da região. Então, a Catedral em Vacaria, que é toda feita com a rocha e tem todo um estudo feito por geólogos, né, com relação à rocha, que para os gaúchos é conhecido como Pedra Moura. E na outra foto, em Muitos Capões, que é outro município, o monumento da pinha, que é o fruto do pinhão, da onde
né? A gente tem o pinhão, que é um alimento bem importante assim para os gaúchos e desde para os indígenas, e o papagaio charão, que é o papagaio que se alimenta do pinhão e também faz a disseminação, né, dessa semente. Bom, considerações finais, então, a gente tem que, é uma vitivinicultura recente, mas que já tem, em função também dessa diferenciação, por ser a região mais fria, né, do estado, de maior altitude, resultado em vinhos diferenciados, que têm sido, ganho medalhas em vários concursos nacionais e internacionais. O espaço turístico está em consolidação, mas ainda carece de infraestrutura, como restaurantes, hotéis, para o perfil do enoturista. E o que a gente sentiu também foi uma necessidade de ter mais esse olhar para os elementos culturais e patrimoniais da região. Acho que nas apresentações de ontem falou bastante, né, dessa questão da alma do lugar, né? Então a gente percebe que é preciso trazer mais a história local, o que diferencia mesmo a região, ao invés de contar também, né, só histórias de outras regiões. Então, assim, eu finalizo o trabalho, agradecendo, né, também a minha colega Hernanda, que não está aqui, a Embrapa, que foi parceira, que é, na verdade, quem coordena esse projeto de pesquisa e inovação, e a Associação dos Vitivinicultores. Meu contato. Muito obrigada.